Finalizar no último encontro, que eu montei toda uma conversa com vocês sobre o Spinoza, sobre os estoicos, mas no finalzinho faltou ainda alguma coisa para completar, né? E eu acabei não completando porque eu acho que a gente acabou conversando sobre algum outro problema, enfim, e ficou em aberto. O que ficou do último momento? É o seguinte: eu estava falando para vocês dos atributos incorporais. É isso? Os atributos incorporais, né? E eu estava dizendo a vocês que, para os estoicos, esses atributos, eles ocorrem, né? Eles são um efeito da relação entre os corpos, e que eles como que produzem uma espécie de segunda pele dos corpos, e que a gente traduz esses atributos como acontecimento. Tinha a dupla relação acontecimento-sentido, achei que eu explicar isso para vocês, a gente falou sobre isso, Lewis Carroll, etc, tá? E aí, o que tinha que ser dito era o seguinte: para finalizar essa nossa conversa aqui, para a gente entrar no nosso próximo tema, tinha que ser dito o seguinte: a filosofia deles começa dizendo muito claramente que só o que existe é o corpo, só os corpos existem, né? E os corpos, nos seus mais variados contextos, tá, produzem esses acontecimentos recebem sentido, ok? Eu havia dito, inclusive, que o não ter sentido é habitar a profundidade dos corpos, ok? Ou seja, você não ter sentido, não trabalhar, não ter capacidade de trabalhar com sentido, é o pensamento não ter como respirar, tá? A respiração do pensamento é o sentido. E é justamente como ali se pergunta o tempo todo: mas em que sentido? Porque se eu não souber em que sentido, eu não sei, eu não consigo pensar. O objeto do pensamento é o sentido. E esse sentido recobre, então, os corpos, né? Ele ilumina os acontecimentos. Um acontecimento pode ter vários sentidos e recobre os corpos. Bom, mas a questão é: só o que existe são os corpos, os atributos incorporais do acontecimento insistem. Só que é uma coisa curiosa: de tanto margearem a superfície dos corpos, de tanto margearem a superfície dos corpos, o que aparentemente acontece é que parece que são os atributos incorporais que existem e não os corpos. Ou pelo menos, parece que de fato, se corpos só existem envoltos por atributos, acontecimento e sentido, e se o pensamento pensa acontecimento e sentido, parece que os atributos tomam conta realmente dos corpos, de tal maneira que eles não conseguem se ver de outra forma a não ser através desses atributos. Então, o fato é que a gente começou por um pensamento que falava dos corpos e de algo que era como uma nuvem etérica, né, incorpóreo, etc. Mas no final das contas, aparentemente, aquilo que realmente importa nesse instante para os estoicos passa a ser isso aqui, porque isso aqui é que vai ser a base do pensamento político dos estoicos. Traduzindo isso em termos de Spinoza, o que a gente vai perceber é o seguinte: corpos estão sempre investindo os seus atributos. Porque se o atributo é aquilo que dá sentido à vida, dá sentido ao corpo, não há como ele não investir o atributo que o envolve. Mas de tal forma que se o atributo que o envolve é fruto, por exemplo, de uma ideia inadequada, como a gente conversou tanto aqui com o Spinoza,
Isso pode ocasionar que o corpo queira se ver o quê? Livre daquele atributo. E segundo também o Spinoza, se ele estivesse lendo os estoicos, ele diria, a única maneira é você fazendo outros encontros. Porque só quando você produz um outro encontro é que você consegue gerar um novo acontecimento, é que você consegue intervir no sentido que o acontecimento precedente tinha sobre você. Então, era para fechar só que eu queria dizer isso daqui, né? Os corpos investem esses acontecimentos, como a própria respiração deles, né? O sentido que eles têm, e a partir desse investimento, eles efetuam na linguagem spinozana, ele efetua os seus afetos, os seus sentimentos, via esse filtro que é o acontecimento e o sentido que tem o acontecimento. Tá? Então, é uma filosofia extremamente, não diria arriscada, mas ela é muito, não diria também perigosa, mas em um certo sentido sim, né? Porque se você, na sua vida, experimenta checar, digamos assim, os atributos que envolvem o seu corpo, e se você pensar que eles são simplesmente atributos incorporais e nada mais, né, você vai poder se dar conta de que, bom, então, por que não outros atributos? Por que não outros acontecimentos? De fato, aqui entraria um outro vetor, que é o vetor da política, o vetor da ética, é o vetor da força que se estabelece na relação entre os corpos. E disso, então, eu salto daqui dos estoicos e a gente começa a entrar numa conversa do Spinoza, retomamos o Spinoza, para trabalhar já um primeiro momento aonde nós já vamos caminhar lentamente. Hoje vai ser o primeiro momento em que a gente vai começar a caminhar para um lugar que vai estar para depois do Spinoza. Júlio. Como você disse, o vetor da política, ele vai se dar na dimensão dos atributos? Ele vai se dar na dimensão dos atributos, por um lado, e vai se dar na dimensão dos corpos. Na dimensão dos atributos, o vetor da política, porque, de fato, lembram-se quando eu dei para vocês o exemplo do avião? Cheguei a dar o exemplo do avião? Falei, né, do sequestro e tal, etc. Ali naquele exemplo, era uma conjugação entre um discurso, que tinha que ter o discurso, né, que o sujeito tem que dizer isso é um sequestro, tá? Mas tinha conjugado a esse discurso a força da arma. Então, de fato, quando você vai pensar a política nesse caso, você tem que pensar uma combinação entre o domínio do discurso e o domínio da força do corpo, tá? Da força real, que os corpos exercem uns sobre outros. Não se esqueçam do seguinte, para os estoicos, corpo não se resume aos indivíduos físicos. Por exemplo, uma instituição é um corpo, a religião é um corpo. A Igreja Católica, por exemplo, ela é um corpo, que ela atua. Ela tem um conjunto de enunciados, ela produz um conjunto enorme de atributos incorporais, não é? Um conjunto enorme de acontecimentos. Ela começa, inclusive, com um grande acontecimento, que é o Cristo, né? Se for mais atrás, o outro grande acontecimento é Adão, etc. Então, são acontecimentos que determinam. Na leitura dos estoicos é apenas isso. Tudo bem, vocês são um corpo muito poderoso, que assume um determinado discurso, que gera um conjunto de acontecimentos, tá? De atributos, e dão sentido a esses atributos. E sobre quem recai esse discurso, esses corpos investem esses acontecimentos. Então, do ponto de vista estoico, a percepção que eles têm, por exemplo, da dimensão religiosa, é pura e simplesmente um conjunto de corpos investindo um conjunto discursivo que está permeado por um certo sentido e que esses corpos simplesmente investem esse sentido. Ponto. Não há nenhum teor moral. A moral é apenas um efeito posterior dentro da própria linguagem. Quando se diz que isto é o bem e aquilo é o mal, para os estoicos, do ponto de vista do corpo, não há
em hipótese alguma, nem o bem nem o mal, porque simplesmente o corpo investe aquilo que ele pode investir. Então, se ele caiu neste mundo num acontecimento operário, pobre, rico, seja lá o que for, empresário, etc., são acontecimentos, ele vai investir isso. E vai olhar o mundo da ótica que aquele acontecimento lhe oferece. Entende? Então a gente poderia, inclusive, sofisticar mais ainda aqui a discussão sobre os estoicos, porque essa questão da múltipla percepção, ela é toda construída em cima dessa lógica entre acontecimento e sentido. Se eu habito um acontecimento com um determinado sentido, é dali que eu posso enxergar o resto do mundo. Tá? Então, se você é alto e olha para quem é baixo, você olha o mundo da sua altura. Você não vai se abaixar para tentar enxergar o mundo de um outro jeito. Você acaba vendo o mundo daquele jeito. E isso se dá da mesma maneira para os acontecimentos. Quando você está doente, você olha o mundo de que ótica? Da ótica do acontecimento doença. O sentido qual é? Fraqueza, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, etc. Então você vê o mundo dessa maneira. Por isso é super difícil quando a gente está hiper gripado, por exemplo, né? Você dá uma aula, você é ao trabalho, e não é só difícil fisicamente, é difícil mentalmente, porque você passa a pensar, a ver as coisas de dentro daquele acontecimento. Então tudo é ruim, você não quer ouvir ninguém, você não está ali para muita conversa, etc. Entendem? De cada acontecimento, a mesma coisa se dá se você ganha um prêmio. Tudo fica maravilhoso, né? O mundo ganha outro sentido. Enfim, você ganha um presente. O artifício do presente é maravilhoso, né? Porque você produz um sentido e o olhar daquela pessoa a respeito das suas ações muda completamente. Porque tem embutido ali um sentido extremamente positivo, que é o sentido do presente. Então, essa tese dos estoicos, ela é, de fato, para quem se interessa, quem se interessar, ela é extremamente desenvolvida no texto da Lógica do Sentido do Deleuze, mas também no capítulo Postulados da Linguística, do Mille Plateau, que está em português. O Mille Plateau é a obra maior do Deleuze e do Guattari, foi produzido em português em 5 volumes, se eu não me engano, e tem, eu acho que é o segundo livro, tem lá o capítulo chamado Postulados da Linguística, e nesse capítulo vocês têm uma retomada da questão dos estoicos via análise do discurso. José, esse acontecimento, qual a principal diferença dele para esse aí que você falou? Um fenômeno. Porque esse daí, se eu estou imerso num acontecimento doença, por exemplo, eu vou olhar o mundo da ótica da doença. E qual é a diferença desse sentido de acontecimento para o de fenômeno? A diferença é que fenômeno você pode traduzir muito mais como acontecimento, mas não tem ainda a dimensão do sentido. Porque veja, o mesmo acontecimento, você está falando do Kant, né? Aquele fenômeno lá, da fenomenologia. Não, aí do Kant é diferente, tá? O Kant é bem diferente da dimensão histórica. Mas de qualquer forma, ele ainda carece da dimensão do sentido, né? Ele ainda trabalharia com significado. Quem? O Kant. Tá? Então, agora a gente abre um outro caminho, ok? E esse outro caminho, ele é o caminho do direito, não torto, esquerdo, direito. Abre isso, dá uma força aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso daqui no Spinoza. Para aqueles que trabalham com essa disciplina aqui, direito, com certeza parece curioso, no mínimo, que a gente ainda esteja falando aqui em direito natural, tá? Porque já faz aí um certo tempo que se colocou como que no passado, né, essa dimensão do direito natural. Porém, nós hoje vamos retomar essa dimensão, explicar um pouquinho como é que ela funciona para vocês, e vamos
compreender de que maneira o Spinoza propõe uma modificação do conceito de direito natural. Tá? Como é que ele propõe essa mudança e como que, na sequência disso daqui, talvez eu creio que no próximo encontro, nós falaríamos também de alguma coisa chamada direito social. Tá? Que daí sim é alguma coisa bem recente. Bem recente eu digo assim, início do século XX, né, que vem se propagando e crescendo até hoje. Então a questão do direito social, ela vai ser bem marcante para a gente, importante. Eu ainda estou abrindo alguns caminhos aqui interessantes para a gente poder trabalhar, já não é mais o Spinoza, mas se inspira muito na ação que ele teve em relação no conceito que ele construiu de direito natural. Então, no meio disso daqui tem o direito civil, né? Entre um e outro tem o que se chama de direito civil. Bom, o Spinoza, ele constrói um raciocínio, e vocês, eu repito então, a gente já trabalhou sobre isso. Qual o raciocínio básico que ele constrói? Os corpos, ao se relacionarem, compõem em relação ou se decompõem na relação, não é isso? Essa composição e essa decomposição orienta os corpos nos encontros que eles fazem, certo? Então você tem aí um conjunto de afecções, resultado dos encontros. Essas afecções produzem as ideias, né? No início são ideias inadequadas, mas em função da repetição dos encontros, em função da percepção de que um corpo compõe com o seu e o outro não compõe, você constrói noções comuns e você, então, orienta, a sua razão orienta o seu corpo para os bons encontros e procura afastar o seu corpo o mais que ela pode, às vezes não dá, mas ela procura te afastar daquilo que é o mau encontro, ok? Bom, o Spinoza, ele se opõe frontalmente ao pensamento clássico que trabalha uma relação corpo-alma no sentido de que a alma submete o corpo, tá? Então, isso Descartes é muito claro nisso, mas é toda uma tradição que vem do Platão até hoje, tá? Ainda cruza isso hoje em dia, de que a alma comanda o corpo. Então, uma espécie de percepção inversa aqui diz que quando a alma se alegra, o corpo está sofrendo. E quando o corpo se alegra, a alma padece. Né? Que é um enunciado cristão, obviamente. Né? Então, se você está feliz, significa que o teu corpo tem que estar obedecendo. Não é? E se o corpo está feliz, é porque a alma vai ter que padecer. Em algum lugar, ela vai ter que pagar por isso. Tá? Então, o que acontece? O corpo, portanto, ou ele é determinado pela alma, nas suas paixões, ou as paixões são determinadas, portanto, pelos comandos da alma, ou o corpo atrapalha a alma nas suas deliberações. Okay? E a alma, por sua vez, impõe ao corpo os seus ditames, tá? Segundo leis e também segundo a divindade, segundo uma instância divina. Tá? Leis, Deus, que são regras, okay? Que são regras morais. Então, por isso a gente vai dizer aqui, melhorando, existe uma espécie de eminência, tá? Da alma sobre o corpo, que faz com que isso que se chama o poder da alma esteja inteiramente associado ao fato da alma exigir do corpo um cumprimento de algo que tem a ver com uma lei ou uma moral superior.
a qual ela pretende obedecer, a qual ela pretende se incorporar, ser incorporada. Tá? Então, a gente está falando aqui de alguma coisa, e o Deleuze diz o seguinte: de fato, quando eu penso a alma desse ponto de vista, e eu posso traduzir aqui também por razão, viu? Esse momento aqui, tá? Posso estar falando alma, mas posso traduzir pela razão, pela racionalidade, ok? Então, a hipótese, ou melhor, o que se pregou ao longo de séculos de filosofia foi que a razão tem que controlar, não é, o fogo do corpo, a desmesura do corpo, ok? Mas dessa maneira, essas filosofias sempre se impediram de pensar o que é o corpo, ok? Porque sempre a relação da alma com o corpo é uma relação de comando ou de perturbação, entende? Então, se a alma tem a razão, nesse caso, tá? Alma, razão. Se ela tem como função ordenar as ações do corpo e as suas paixões, de fato, é difícil entender como ela poderia, por outro lado, compreender o corpo. Ok? Tudo bem. Tudo bem? É tranquilo isso, né? Fácil. Uma experiência vivenciada ao longo de um monte de tempo. E o que o Spinoza, nesse sentido aqui, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: olha, não há, na hipótese dele, tese, na teoria dele, não há eminência da alma sobre o corpo. E é por isso que o Spinoza começa a sua filosofia perguntando de novo o que pode o corpo. O que pode o corpo? Quando ele coloca essa pergunta, o que pode o corpo, ele está construindo a sua filosofia do ponto de vista, já também tinha dito isso algumas vezes, da potência do corpo. O que pode, no sentido de potência. Tá? E nesse momento, o Spinoza tem aqui a possibilidade de modificar o que nós pensamos sobre o direito natural. Então, daqui a pouco eu vou começar a explicar para vocês o que seria o direito natural clássico, depois a revolução que foi feita com Hobbes e o Spinoza, que adota uma série de teses do Hobbes e depois coloca as suas próprias teses em funcionamento para desmontar o direito natural clássico. Mas antes de tudo, e é algo que o Deleuze ressalta, é difícil você avaliar numa relação de comando-obediência o que é exatamente a potência da alma e o que é a potência do corpo. No sentido de o que ele pode, este corpo. Tá? Porque se de fato, quando ele obedece, ele não faz mais do que seguir algo de externo, okay? De exterior, e quando ele não obedece, ele não faz mais do que romper limites aos quais ele tem que retornar. Certo? Então, essa pergunta aqui não tem cabimento para o Descartes, mas para o Spinoza é ela que faz sentido. Porque a primeira coisa que eu tenho que perguntar é o que pode o corpo. E por que ele faz essa pergunta? Porque, segundo Spinoza, diferentemente do Descartes, tudo que acontece no corpo acontece na alma. Se o corpo sofre, a alma sofre. Se a alma está alegre, o corpo está alegre. Se o corpo está alegre, etc. Se não sofre, entende? Então, ele estabelece um paralelismo entre alma e corpo que permite, ao se colocar essa pergunta, o que pode o corpo, imediatamente eu também vou poder responder o que pode a alma, o que pode a razão. E o que pode é diferente de o que deve. Entende? O que deve. Ok?
que deve é sempre de um ponto de vista externo, exterior à própria razão, tá? Na sua submissão do corpo. O que pode é até onde vai o alcance da força, o alcance desse corpo, a sua potência, tá? E que significa, na linguagem do Spinoza, quais encontros eu posso fazer. É só isso, né? De que encontros o meu corpo é capaz. Com quem que eu me componho, com quem eu não me componho, com quem eu me componho. Então, com quem eu me componho, com quem eu não me componho, não é questão de o que deve, percebe? É questão de o que pode, no sentido de poder, capacidade, né? Alcance. E o Deleuze diz o seguinte, então, essa posição aqui, ela vai mudar a nossa compreensão do direito natural clássico. Por quê? Porque o direito natural clássico, tá? Lá, vou ver se eu lembro aqui, senão eu vou pegar o livro para vocês. Ele foi estabelecido por Cícero, que fez aí uma coletânea de Aristóteles, Platão, alguns estoicos também, alguns, né? E foi adotado posteriormente e consolidado muito por Santo Tomás. E o direito natural clássico, ele diz o seguinte: primeiro, toda a ação do homem deve ser conforme a sua essência. E a essência do homem é a racionalidade. Tá? Então, o que é da natureza do homem é realizar a sua essência. Sendo que esta essência é a razão. Ok? É o princípio de racionalidade. Tá? Disso decorre o seguinte. Disso decorre que não há, não, acho que não é o segundo, é o terceiro. Disso decorre que não há anterioridade do estado de natureza em relação ao estado civil. Ou seja, o estado de natureza é assegurado no estado civil. O homem é racional, desde que nasce. Ou o primeiro homem já era. Tá? Então, o estado de natureza já é o estado civil. E, nesse caso, assegurar o direito natural de um homem é assegurar que ele possa realizar essa racionalidade. Ok? Mas acho que o segundo não era esse, não. Deixa eu ver. Tem uma lista aqui infinita. Exato. Então, o importante aqui, nesse segundo, é que não há um estado que precede a natureza, a natureza social, social. Precede o social. Isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante porque na reviravolta que o Hobbes vai fazer no direito natural, isso vai ser desmontado. Então não é essa situação, imediatamente já se está, né? O Deleuze diz, tá? Vamos chamar boa sociedade uma sociedade onde o homem pode realizar a sua essência. É isso que eu estava dizendo. Né? A terceira proposição é a seguinte, e é super importante isso. Nessa terceira proposição, o que é primeiro, no caso deste homem, por natureza, tem que realizar a sua essência, o que é primeiro é um dever.
No direito natural clássico,